Então, hoje eu vou dar sequência, né, no capítulo 2. Gente, eu vou estar olhando para cá porque a minha tela está aqui, a câmera está do lado de cá, eu espero que isso não tenha problema para vocês. Mas a Carol, na última vez, né, falou sobre a realeza de Jesus, isso está no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então, a gente vai falar muito sobre o reino de Jesus, que não é deste mundo, mas que veio para ser aplicado neste mundo. Então, o que a gente pode fazer, né? E aí, hoje a gente vai falar sobre o ponto de vista. Esse capítulo que foi muito gostoso estudar e ler. Então, essa parte está no Evangelho, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 5, 6 e 7. Então, quem quiser seguir, é o capítulo 2, itens 5, 6 e 7. Bom, uma das mais belas passagens... deixa eu passar aqui primeiro. Bom, o ponto de vista sobre a vida futura. Então, fala bastante sobre a vida futura, sobre o que nós acreditamos, né? O fato do Espiritismo nós acreditarmos que existe uma vida futura, que nada acaba aqui, isso muda completamente a visão sobre a vida terrena. Isso nos dá uma perspectiva diferente, nos faz entender que não é somente a matéria, existe um algo a mais, tudo o que passamos existe um porquê, existe uma razão. E isso gera consequências sobre a moralização do homem. Quanto mais consciência a gente tem de que existe uma vida futura, de que a vida não acaba após a morte, né? Então, quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente entende, mais existe uma moralização. Porque a gente vai ter consequências, tudo que fazemos ou que deixamos de fazer possui consequências. E aí, quem tem certeza da vida futura, tem fé no porvir. Passa pelas situações mais difíceis com uma certeza de que existe uma luz no fim do túnel, que vai ser diferente, ou que haverá, né, bem-aventurados serão aqueles que choram. A gente tem uma certeza no futuro. A vida corpórea se torna uma simples passagem, porque a gente sabe que aqui é um minuto, um segundo perante toda a eternidade. Então, é mais fácil a gente entender e a gente passar por todas as vicissitudes, todas as nossas dificuldades, as nossas dores, superarmos as nossas cruzes, né? A gente suporta com paciência as vicissitudes da vida. A gente aprende a desenvolver a resignação diante das dificuldades, a não reclamar. Não significa gostar do sofrimento, mas a bem sofrer, a trazer, né, fazer do sofrimento algo bom, algo que acrescenta na nossa vida. E a morte se torna a porta da libertação, porque a gente vai estar livre por uma vida eterna, por uma vida de muito mais luz, de muito mais crescimento, uma vida muito maior, muito mais ampla do que, por mais que nós estudamos ainda, mas muito mais ampla do que nós sabemos. Eu queria falar assim, uma das mais belas passagens, um dos mais belos momentos de todo o Evangelho, pelo menos para mim, acontece naquele momento que foi conhecido como a Última Ceia. E é um momento muito bonito e cheio de ensinamentos, né? Essa passagem, ela está narrada no Evangelho de João, nos capítulos 13 a 17, que fala sobre a Última Ceia. E nessa passagem, a gente encontra uma belíssima prece de Jesus, uma belíssima prece que Jesus deixa para nós. E é interessante que muitos de nós não sabem ou desconhecem dessa belíssima prece, né? Eu acho tão profundo isso, mas essa prece que Jesus deixou ali, registrado para nós. Não é uma prece para nós fazermos ao alto, mas é uma prece como se ele fizesse uma prece para nós, um pedido para nós. E às vezes nós esquecemos disso e achamos que a única prece que Jesus nos deixou, né, de um modo mais direto, pelo menos, já que, se pensarmos bem assim, todo o evangelho seria uma prece,
E às vezes nós esquecemos, né, e achamos que a única que Jesus deixou foi aquela que a gente conhece como o Pai Nosso, que aconteceu lá no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? Mas nós nos esquecemos de todo o capítulo, né, dessa parte de João, que vai do capítulo 13 ao 17. Mas principalmente no capítulo 17 do livro de João, esse capítulo é por si só uma prece. É uma prece feita pelo Cristo para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam com ele na última ceia, se preparando para as lutas que estavam por vir. Mas também para a luta de todos os discípulos que ainda estavam para vir. Isso aí, a gente pode nos considerar, então, nessa posição de discípulos, de aprendizes dos ensinamentos de Jesus. Então, também serve para nós, para o nosso dia a dia. E nessa prece, Jesus fortalece a todos, instigando-nos a esperança, a fé, a comunhão com o Pai. Esse relato que está lá em João traz mais detalhes do que aconteceu na última ceia, né? Os outros evangelhos citam um pouco, mas em João é o que está mais detalhado. E nessas descrições, João nos prepara com os exemplos de Cristo para tudo aquilo que vem a acontecer a partir do capítulo 18, né, onde está descrita a prisão de Jesus, o processo do Calvário, e todo aquele sofrimento que a gente sabe, né, que a gente já conhece da história do Cristo. Então, nesse momento, que retrata um pouco mais a proximidade de Jesus com os discípulos, é possível percebermos uma finalidade muito clara, que é prepará-los para as lutas que estavam por vir, prepará-los para o sofrimento, as tristezas, para a prisão de Jesus, o processo de crucificação e por tudo que viria depois, tudo. Essa prece, né, esse capítulo 17, foi feito para prepará-los para os desafios, mais tarde para as perseguições que os cristãos iriam sofrer, as humilhações. Então, Cristo queria construir o coração dos discípulos a firmeza necessária, a fé necessária que nós devemos ter. Ele queria preparar os discípulos, né, e a nós, posteriormente, dar a eles as bases morais, as bases de entendimento para que pudessem, diante da tempestade que estava por vir, tempestades que acontecem na vida de todos nós, aliás, né? Então, ele queria para que eles pudessem se fortalecer. E essa é a finalidade primordial daquela reunião, daquela última ceia, ou a Santa Ceia. E aí, naturalmente, que para nós, discípulos, né, ou pelo menos pessoas que buscam estar nessa condição de discípulos, ao estudar e a tentar seguir o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, todo aquele momento, então, terá uma significação muito especial. Jesus, ele preparava os seus discípulos não apenas para aquelas dificuldades dos primeiros séculos, os primeiros anos, né, que aconteceriam logo após a sua morte, a sua crucificação, mas para os séculos do cristianismo no mundo, por toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento que a gente já conhece, né? Mas Jesus preparava os discípulos também para o que viria no futuro, para as lutas que marcariam esse processo de transformação da humanidade. Esse mundo novo, essa humanidade regenerada que todos nós esperamos. Jesus ali, né, ele nos alertava, assim como aqueles discípulos, para os desafios do processo todo que viriam, porque até então, muitos dos discípulos, se não todos eles estavam com a visão muito deturpada do que seria essa caminhada, como se fosse muito fácil simplesmente sair dizendo, né, sair divulgando os ensinamentos de Jesus, sair divulgando a boa nova. Então, assim, eles não tinham ideia ainda do quão difícil seria essa tarefa. Eles, né, eles estavam ainda com a visão muito pautada dos reinos do mundo, quando Cristo vinha falar de um reino que ainda não era deste mundo, né, que é o título desse capítulo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do reino que não era desse mundo, mas que haveria sim de se consolidar ainda nesse mundo.
Então, Jesus estava ali para renovar o coração e as perspectivas dos discípulos para essas lutas, para renovar as nossas dificuldades. Quando a gente passa por um momento difícil, né, muita gente se recorre ao Salmo 63, mas esse capítulo 17 vem direto de Jesus, né? Que é para renovar o coração e as nossas perspectivas diante das dificuldades, diante do sofrimento. E é bonito até como que João inicia esse relato. Lá no capítulo 13, que é quando ele começa a contar sobre a última ceia, né? João começa, lá no comecinho, ele começa assim: e tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus sabia o que esperava. Jesus veio à terra, vestiu-se de carne, passou por tudo aquilo simplesmente por amor, por puro amor. Ele estava disposto a submeter-se a todas aquelas experiências, ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Então ele estava disposto a passar por tudo aquilo, que eram experiências dolorosas, para que ficasse para nós, para toda a posteridade, seu exemplo de sacrifício, de renúncia, para que diante das nossas dores e das nossas lutas, nós pudéssemos nos lembrar das dele, pudéssemos nos lembrar, né, de que ele também suportou a cruz, de que ele subiu ao Calvário, de que ele também viveu todas essas dores. E as dores, ele viveu as dores assim, de uma forma superlativa, de uma forma intensa, não foram quaisquer dores, né? Então Jesus estava, como sempre esteve, sempre disposto a nos amar até o fim. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Né? Que é quando João começa com essa frase. E por amor a nós, ele submeteu-se àquelas experiências e segue sofrendo conosco todo esse tempo, caminhando conosco em nossos caminhos de dores, mas nos auxiliando a carregar a nossa cruz, as nossas cruzes, os nossos pesos, os nossos fardos, né? Porque essa é a proposta do amor, doar-se por inteiro. E é isso, eu só estou fazendo uma breve introdução antes de voltar aqui, e é isso que Paulo vai descrever de maneira tão bela na sua descrição sobre o amor, sobre a caridade. Aquela descrição que ele fez na primeira carta aos Coríntios, né, que está lá em Coríntios, capítulo 13, quando ele fala desse amor que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo espera. Esse é o amor do Cristo por nós, que se materializou e veio caminhar conosco, veio passar um tempo aqui conosco, deixando para a gente esse legado precioso para que nós pudéssemos ver, nós pudéssemos estudar, nós pudéssemos seguir como exemplo. Então, ali, Jesus estava iniciando o seu compromisso de nos mostrar o ápice do amor, a renúncia suprema, a doação máxima, né? Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou para nós. Jesus Cristo deixou as esferas divinas, então imagina, Jesus, um espírito superior, né, que todos sabemos, ele deixou as esferas divinas, né, cercada por companhias superiores, espíritos superiores, companhias de seres angelicais, e se vestiu de um corpo de carne. Ele se fez encarnado assim como nós. Ele apagou a sua luz, não apagou, mas, né, para vir, ou como diz o apóstolo Paulo, né, ele vestiu-se de forma humana e suportou aquelas lutas para que nós tivéssemos essa consolação, alguma coisa assim. Essa certeza de que esse amor estava disposto naquele nível de sacrifício por nós, e que esse amor segue conosco na caminhada e na jornada. Então, Jesus, quando saiu, né, quando ele aceitou a missão de estar aqui conosco, né, ele deixou as esferas divinas, aquela convivência com seres angelicais, para estar aqui conosco, trilhando os caminhos humanos, aqueles caminhos empedrados, empoeirados e doloridos caminhos humanos. Tudo isso para nos mostrar o caminho do seu reino, do reino de Deus em nós. E um dia também no mundo, para
abrir novos horizontes para nós, né? Para a vida em seu verdadeiro sentido e em sua verdadeira magnitude. E é assim que João inicia o relato desse momento da última ceia, com essa disposição do Cristo de nos amar até o fim e de nos preparar para caminharmos com Ele também, né? Caminharmos no nosso Calvário, no Calvário das nossas lutas. Ele nos prepara para vencermos a nós mesmos. Ele nos prepara para a ascensão a novos planos de vida, para a nossa ressurreição no sentido espiritual, para a construção de uma nova vida. Essa sim, essa nova vida, mais integrada a Deus e às suas leis. É o voo divino, né? Se a gente pensar um voo divino que poderemos alçar a partir do momento que soubermos suportar as nossas cruzes. E isso é muito difícil. Às vezes a gente passa pelas nossas cruzes, né? A gente carrega porque não tem jeito. Mas poucos somos aqueles, pelo menos eu não sou assim, né? Ainda tenho muito que aprender, mas poucos são aqueles que realmente suportam, que realmente não se alegra, mas está resignado, né? Que aceita as cruzes sem reclamar e aceita com imensa fé, com uma gratidão imensa pela oportunidade que nos está sendo dada da gente nos renovar. E é esse o ponto principal desse capítulo, essa renovar, ele tem muito a ver, então, com esse ponto de vista, essa mudança, essa renovação seria a gente mudar um pouco o ângulo que a gente enxerga as coisas, né? Então, quando a gente souber, né, suportar as nossas cruzes, erguendo-nos para a plenitude do Espírito, da vida em Espírito. Então, na verdade, a última ceia e todos aqueles acontecimentos, né, e tem muito a ver com essa passagem, com essa mudança, né, esse ponto de vista. Traz muito o ensinamento que foi dado lá por Jesus, ela cai muito bem nessa parte de hoje. Por isso que eu dei uma pausa ali nas slides para contar um pouquinho disso. Porque, especialmente hoje, né, hoje que eu falo assim, hoje em dia, nessa situação do Covid, nessa pandemia, que ainda aflige o coração de tantas pessoas, muitos já parece que esqueceram, né, que estão mais normalizados, regularizaram com isso, mas ainda aflige o coração de muitos, né? Então, especialmente hoje, nessa passagem do Evangelho, né, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, do ponto de vista, eu quero recorrer ao capítulo 14 do Evangelho de João, em que Jesus traz algumas orientações fundamentais para os discípulos e para todos nós, para que consigamos nos preparar adequadamente para as experiências de luta, de prova, de dificuldade, né? Tudo aquilo que a gente, de dor, de sofrimento, tudo aquilo que a gente passa, né, na nossa vida. E diz muito respeito a nós, especialmente nesse momento de prova coletiva que o mundo está vivendo. Porque essa pandemia, ou essa reclusão social, é uma prova coletiva. Não é uma prova individual ou restrita apenas a algum grupo. É uma prova coletiva a todos que estão aqui na Terra. Então, a gente vai fazer uma ponte, uma ligação dessa fala de Jesus lá no capítulo 14 de João, com aquilo que o Consolador, né, com que Jesus e o Consolador prometido nos traz. Consolador prometido, esse evangelho redivivo nos traz justamente a essa que é a sua finalidade, né? O evangelho abre para nós os horizontes, abre, né, as perspectivas, a nossa visão, principalmente relacionadas à fala do Cristo no evangelho. A gente já falou isso várias vezes, eu lembro de Luiz, de Vera, Carol. Então, quantas vezes a gente entende, por mais que a gente estude Jesus, que estude a Bíblia,
Mas essa certeza da vida futura, essa certeza de que nada acaba, essa certeza de que nós não estamos passando, não passamos pelos sofrimentos que nós passamos, não passamos por nada simplesmente ao acaso, né? Não há acaso nos planos divinos, né? Aliás, é justamente nesse momento da última ceia que Jesus nos fala a respeito do Consolador prometido, né? Então, quando ele fala que ele virá, que iria trazer uma terceira revelação, é exatamente nessa última ceia, na Santa Ceia, né? Que ele nos fala sobre o Consolador prometido, como se ele quisesse nos dizer que ele sabia das lutas que nós viveríamos, especialmente nesses momentos mais intensos da transição planetária. Jesus nos mostra que esse Consolador prometido representaria ele mesmo. Se a gente ler, a gente pode entender esse Consolador prometido como se fosse ele mesmo, né? A presença dele mais forte, mais viva do que nunca. Então, mesmo que a sua obra, a obra ao qual ele preside e segue conduzindo também, né? Porque ele não simplesmente deixou o legado e lavou as mãos, ele segue conosco, ele segue próximos a nós, né? Assim como lá atrás, né, ele o fez. E é nesse momento da última ceia que Jesus fala desse Consolador, que ele faz esse vínculo do Evangelho com o Evangelho redivivo, que mais adiante chegaria para nós, através de Allan Kardec, né? E haveria de abrir os nossos olhos e os nossos entendimentos, e expandir a nossa mente, expandir o nosso entendimento, as nossas reflexões. E é isso que o Espiritismo nos traz, elementos chaves que nos ampliam os horizontes acerca do universo da vida, né? Conceitos esses como a vida espiritual, a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, enfim, todos os conceitos aqui, né? Mas todos esses elementos que nos auxiliam a entender as falas de Jesus. E aí, no capítulo 14 de João, Jesus começa dizendo assim, no capítulo 13 e ele, tendo amado, amou a todos. Mas no capítulo 14, Jesus começa dizendo assim, não se turve os vossos corações. Deixe seu coração puro. Não deixe ele ser, né, se turvar, se sujar, se manchar. Ele disse que não devemos nos curvar diante, né, se curvar com os nossos problemas, as nossas cruzes. Devemos carregá-las de cabeça erguida. Não devemos nos curvar, não turvemos o nosso coração. As lutas vêm, as lutas vão, as dificuldades variam, às vezes até são as mesmas, se a gente não aprende a lição, a vida vai fazendo de um modo com que a gente repita até que a gente aprende, né? Mas, especialmente nos momentos de aflição individual ou coletiva, né? E Jesus sabia as dificuldades que os primeiros discípulos iriam passar, logo depois da morte dele, ele sabia da perseguição que haveria, né? Quem leu Paulo e Estevão sabe bem disso, quem leu há 2000 anos, né, de Chico Xavier, ambos os livros psicografados por Emmanuel, ditados por Emmanuel, né? Então, Jesus sabia das dificuldades que esses primeiros discípulos iriam passar. Ele sabia as dificuldades que os cristãos iriam sofrer. Ele sabia da fragilidade de todos, mas ainda assim ele os alertou. Não se turve os vossos corações. Ou seja, proteja o seu coração. Guarde o seu coração envolvido nessa certeza, na certeza que a fé proporciona, na luminosidade, na clareza de visão, na esperança, na segurança de que o amor de Cristo, né, o amor verdadeiro nos proporciona. Então, nesse slide aqui, né, quem tem certeza da vida futura, a morte se torna uma libertação, ou a vida, os fardos nossos, eles se tornam pequenos. E às vezes todo o sofrimento que a gente passa, ele vai
cessar. Aí nisso que entra, a morte se torna uma libertação. Quem duvida da vida futura não tem certeza do porvir. Parece, né? Quem duvida dessa existência, será mesmo que isso é verdade? Será? Então fica tudo muito pequeno. Os problemas, eles se tornam injustos. Tudo aquilo que nós passamos se torna injusto. Quem não conhece uma vida futura ou a vida passada, né? Quem não tem certeza. E aí também, né? Se você não acredita na vida futura, você não acredita realmente de fato que haverá alguma coisa além. Até mesmo seria até uma certa incoerência nas religiões, assim, se é muito pregado o céu e o inferno, então eu vou para o céu. Mas se você vai para o céu, é porque você, de certo modo, ainda está vivo. Você vai viver lá no céu. Então, como não acreditar que há vida após o nosso desencarne? Então, é só uma questão de má interpretação. Porque as pessoas, se pensarem bem, elas creem. Porque se a gente acredita que a gente vai para o céu, ou vai para o inferno, ou enfim, o que vai acontecer conosco depois da morte? É difícil encontrar aquele que acha que não vai para lugar nenhum, que acabou realmente, e enterrou e pronto, e acabou. A gente deixou de existir. Normalmente existe, ainda que no nosso íntimo, aquela esperança. Isso em todas as religiões. Em todas elas, há aquele discurso de os bons, né? Tem até quem vende terreno no céu. Não tô julgando, muito menos confirmando e acreditando, dizendo que isso é bom, mas assim, é porque existe uma crença, uma certeza interna de que existe essa vida, de que existe algo, né? De que existe uma vida futura. Então, quem duvida dessa vida não tem certeza do porvir, não tem certeza do paraíso, que tanto é pregado em muitas religiões, não tem certeza de nada, né? E dirige os pensamentos para a vida terrena. Porque se não tem nada depois, então eu quero acumular o máximo de coisas possível, eu vou querer ter o máximo de coisa, eu vou querer ser mais importante, ou juntar, agregar. É difícil a gente olhar para o outro com compaixão. É difícil a gente, né? Existe aquela crença até de uma superioridade. Eu tenho porque eu mereço. Mas às vezes já nasceu com bens, a gente já nasceu com saúde, é porque eu mereço. E o outro, então, que nasceu assim, por que ele não merece? O que ele fez para não merecer? Né? Então, é essa incoerência de pensamento que é simplesmente uma falta de conhecimento ou um preconceito na hora dessas teorias, porque quem pensar realmente nessas crenças todas e pensar com uma honestidade intelectual, porque isso é muito importante, né? A fé raciocinada, essa honestidade intelectual. Não, isso aqui faz sentido, mas o pastor, o padre, ou seja lá quem for, diz que não é assim, então eu não posso acreditar nisso. Então você não está sendo honesto com a sua intelectualidade que Deus nos deu, né? Que cabe a nós, que foi nos dado, nos presenteado, com essa habilidade de pensar, com esse livre-arbítrio que temos. E a única coisa que realmente pertence a nós mesmo e que ninguém pode tirar de nós é o nosso pensamento, é a nossa fé, né? Bom, então, quem duvida da vida futura dirige os pensamentos para a vida terrena. E os bens materiais se tornam únicos e reais. Ele não acredita em nada depois, não acredita em nada além. Então, vai acumular bens materiais, esquecendo dos bens morais. A gente lembra, né? Eu vou colocar a gente assim, mas de uma grande maioria, lembram-se, né, muito de apontar os defeitos alheios, apontar você não vai conseguir isso, ou Deus vai te punir, mas raramente olhar para nós mesmos e pensar, né, nos desvios morais que muitas vezes nos assolam, né? A morte se torna a porta para o nada. Não tem nada, vou para lugar nenhum, não vai acontecer nada. Então, se não vai acontecer nada,
Eu não vou ser punido pelos meus erros, não vai haver consequência, não vou ser gratificado por bondade nenhuma que eu fizer, então para que eu vou fazer? Para que eu vou gastar o meu tempo ajudando alguém, enquanto eu posso ajudar a mim mesmo? Então, é de um individualismo, de um egoísmo imenso. Então, quanto mais a gente tem essa certeza essa que foi, né, que está bem explícito pelos ensinamentos e pelas palavras de Jesus, e quanto mais a gente confia, a gente realmente nos entrega a esses ensinamentos, mais o mundo se amplia, mais o nosso ponto de vista é alterado, né? Deixa eu voltar aqui. Então, voltando sobre o ponto de vista, né? Jesus, ele já alertava a todos nós, não se turve os vossos corações, porque aqui eu vou começar a falar, devemos nos acomodar diante do sofrimento por acreditarmos na vida futura? Nós devemos, então, nos acomodar diante das nossas dores, simplesmente, eu estou sofrendo, não vou fazer nada, ou não tem jeito, é porque Deus quis assim, né? Então, existe uma passagem do Evangelho que nos fala sobre o bem sofrer. A gente deve, né? Muitas vezes a gente sofre, não é que a gente deve sofrer, muitas vezes a gente sofre. Só que a dor, ela acontece. A dor, faltou a palavra agora, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, a dor, ela atinge nosso coração, só que o sofrimento em si é opcional, por isso que existe, a dor é inevitável, era essa palavra que eu queria encontrar, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a gente tem que aprender a sofrer, a transformar os nossos fardos, a olhar com uma perspectiva diferente. E aí, Jesus já alertava a todos nós, não se turve os vossos corações. Ou seja, cuida do vosso coração como base, como fonte de toda a sua vida. Aliás, esse é o símbolo do capítulo anterior, né? Quando ele se propõe a lavar os pés, o capítulo anterior de João lá, ou seja, até o capítulo 12. No capítulo 12, João descreve que, no capítulo 13, desculpa, João descreve que Jesus se propôs a lavar os pés dos discípulos. E esses pés, né, os nossos pés, principalmente na Bíblia, representam o quê? A nossa base, a nossa estrutura, a base da nossa vida. Então, Jesus vai direto na base, purificando essa base com a água viva do seu amor, da sua misericórdia. Como a nos dizer que essa base é o elemento primordial, porque se a base está, né, se a base estiver comprometida, toda a estrutura também está. Então, Jesus lava a base, ele desempoeira a base dos apóstolos, né? Ele desempoeira essa estrutura deles. E aí eu pergunto, então, qual que é a base da nossa vida espiritual? Nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, que a base da nossa vida espiritual é o nosso sentimento, é o nosso coração. E é a partir dele, das emoções que cultivamos aqui, né, que nós plasmamos as ideias, os pensamentos, que é de onde nascem as palavras e as atitudes que consolidam os nossos atos, né? Tem até uma passagem de Jesus que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, e o coração, ele representa os nossos sentimentos, então a gente fala aquilo que dentro de nós está cheio, né? E são nos sentimentos, dos sentimentos que nascem os nossos pensamentos, que é de onde nascem as palavras, as nossas ações, né, atitudes, e que acabam consolidando mesmo, né, os nossos atos, o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai fazer. E isso talvez é o que define o nosso destino.
que decide aquilo que vamos encontrar nos caminhos da vida. Então, se nós voltarmos lá na origem, na origem de tudo, a gente vai encontrar os sentimentos. E é isso que está lá no capítulo 1, eu lembro de uma palestra que a Carol deu, né? Que está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que fala do reflexo dos nossos pensamentos, né? Do espelho da alma, a emotividade dos nossos sentimentos, que refletem nas ideias, que originam as palavras, as atitudes, que são as alavancas libertadoras do nosso destino. Ou seja, o nosso sentimento é o primeiro ponto de contato que nós temos com a vida que nos cerca. Começa nos nossos sentimentos. É a base de tudo que vivenciamos no mundo. E se nós não cuidamos dessa base, daquilo que ela tem gerado e produzido em nosso coração, a estrutura do nosso equilíbrio e da nossa paz está toda comprometida. Se nós não cuidarmos do que está dentro do nosso coração, os nossos pensamentos também estão comprometidos. Com isso, compromete a nossa paz, compromete as nossas ações, compromete a energia que está à nossa volta. Nós damos abertura para a afinidade, né? Nós damos abertura a espírito não muito elevado, né? Por isso, naquele gesto de humildade tão lindo, tão profundo de Jesus, né, onde que ele lavou os pés dos discípulos, Jesus, ele está nos convidando, né, a seguir com esse cuidado. Como ele diz também na orientação que traz os discípulos, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, né, no capítulo 10, não sei qual versículo, mas que Jesus diz assim, eu não sei com as palavras certas, mas é mais ou menos assim, sacode a poeira dos vossos pés nos momentos de tumulto, nos momentos de desordem, né, nos momentos de prova, de confusão do mundo, sacode as poeiras dos vossos pés. E é muito comum que a poeira do mundo envolva os nossos pés, né, que envolva os nossos corações, os nossos sentimentos. O pé é a nossa base, é onde que a gente está pisando, é a nossa estrutura. Suja mais, se sujar mais nos compromete, mas é muito comum que essa poeira levante e suje nós todos. Nós devemos evitar que ela suje o nosso coração, os nossos sentimentos, porque isso interfere nos nossos pensamentos e nos compromete. Mas o que é essa poeira do mundo? Né? Porque ele, nessa passagem, Mateus, ele diz, sacode das poeiras do mundo. Então, nessa visão muito material da vida, de quem não acredita numa vida futura, como está dizendo os slides aqui, nós costumamos a ser sufocadas por essas perspectivas limitadas, né? Por uma crença limitante, né? E nesses momentos de prova mais intensa na matéria, né, nos momentos de dores, nos momentos de... Nessa pandemia mesmo, eu posso dizer, nesse momento para todos, né? Ou nos momentos de prova mesmo do nosso corpo, da nossa matéria, se não cultivarmos esse cuidado de lavar, de remover sempre essa poeira dos nossos pés, daqui a pouco todo o nosso pensamento estará contaminado também. A nossa visão de mundo se turva e a gente não consegue enxergar mais além. Porque o turvar seria esse, né? Torna fosco, não fica límpido, né? Então fica algo mais fosco. E a gente não consegue ver os horizontes de uma forma mais ampla, fica embaçado. Então é importante que a gente sempre sacuda, né, a poeira dos nossos pés, que a gente lave os pés com a água viva do Evangelho de Cristo. E essa renovação que o Evangelho vai nos proporcionando é para nos manter bem baseados, seguirmos bem firmes em bases sólidas, de equilíbrio, de serenidade, de amor, na base. Então é preciso não deixar o nosso coração se turvar.
devemos deixá-lo sempre sereno, né? Sempre com fé e esperança em Jesus. Mas como fazer isso? Então, a certeza que a fé nos dá e que nos envolve é igual a uma armadura. Aliás, o próprio apóstolo Paulo tem uma referência interessante onde ele diz, né, que ele se refere a essa armadura, que ele diz que a couraça da fé e da caridade é o capacete da esperança. Então ele já coloca a couraça, uma armadura da fé e da caridade, né? Ele cita o capacete, mas podia ser uma armadura também da esperança. A gente precisa desse tipo de proteção para mantermos serenos, né? Para nos manter serenos e conectados ao Cristo. Por isso ele prossegue dizendo assim: credes em Deus, credes também em mim. Palavras de Jesus. Então, gente, por vezes a nossa fé, a nossa relação com o Criador, com Jesus, se faz para nós um pouco difícil por conta da abstração que precisamos fazer para entendê-lo. Então, Jesus faz um vínculo interessante. Ele vai vincular a nossa fé, a nossa relação com Deus, né, com o Criador, vai vincular isso a Ele próprio, como representante do Criador na Terra. Se a nossa fé com o divino, né, a nossa fé com Deus, às vezes parece tão difícil de expressar essa fé que nós temos, porque ainda somos muito limitados na percepção de Deus, a sua misericórdia nos deu um espelho límpido, né, no qual nós podemos ver com muito mais clareza a sua divina luz. E esse espelho, que está lá no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, esse espelho de Cristo, essa imagem, né, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Esse espelho de Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa imagem é Jesus. E nele se refletem para nós o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. Foi Jesus que nos apresentou um Deus de amor. Foi Jesus que realmente nos apresentou o verdadeiro Deus, porque antes era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que perseguia. Então foi Jesus que nos trouxe um outro ponto de vista para o Criador, para Deus, para aceitarmos então as coisas com o coração. Então Jesus faz esse vínculo, né? Credes em Deus, credes também em mim. Porque o Cristo é a carta viva de Deus para a humanidade. E Allan Kardec, no livro da Gênese, ele disse, né, que Jesus é um médium, que como herdeiro do Criador, ele falava conosco e segue falando conosco através do Evangelho, trazendo-nos as respostas a todas as nossas dúvidas. Todas as nossas dúvidas. A gente só precisa procurá-lo, né? Ele traz o consolo a todas as nossas dores. Ele nos traz firmeza e clareza diante de todas as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas vacilações. Então, a partir dessa relação com Cristo, que nos projeta naturalmente para uma relação mais profunda com o nosso Pai, esse Pai que nos revela ser um Pai amoroso, um Pai solícito, Jesus nos traz essa feição belíssima da providência divina, que segue velando por cada um de seus filhos no mundo, por cada um. Então é isso que ele está nos convidando a fazer, logo no início. Não se turve o vosso coração, né? Ele está nos convidando a proteger o nosso coração, nos envolvendo na certeza da fé, na luz da esperança e na segurança, na confiança que essa relação de amor que estabelecemos com Jesus e com Deus, né, com o Pai, na confiança que essa relação nos proporciona. Por meio desses recursos, nós estaremos protegidos, estaremos ali bem fundados com os pés, que são a base da nossa vida espiritual, protegido do pó do mundo,
das sociedades do mundo, das expectativas dolorosas do mundo, da crueldade que existe no mundo. A gente precisa manter o nosso coração limpo, a gente não pode deixar nos empoeirar. E essa crueldade do mundo é uma poeira fininha, que se espalha muito fácil. Por vezes, a gente esquece que o amor vale mais, que o amor contagia de uma forma muito mais intensa. A crueldade amedronta, mas o amor é uma vacina, né? O amor salva. Então, Jesus, ele prossegue dizendo também, na casa de meu pai há muitas moradas. Com essa frase, Jesus nos convida a mudar a nossa perspectiva. É aí que vem principalmente o teor desse tópico que a gente está falando hoje, né? Porque com essa frase, na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus nos convida a mudar a nossa perspectiva de análise, a deixarmos o nosso ponto de vista apenas da morada terrestre, né, da morada desse corpo transitório, para nos projetarmos em pensamento a outras infinitas moradas que existem na casa do Pai. E é claro que, num certo sentido, nós podemos entender nessa fala de Jesus uma referência a, né, o que é o que a gente estuda, e uma referência aos infinitos, aos vários orbes, a outros mundos, ao que a gente chamava de universo, mas que agora está sendo mudado para multiverso, né? Então, já sabemos que o universo / multiverso, ele é todo habitado, já foi dito no Livro dos Espíritos. Mas ele não é, ele é todo habitado, mas não necessariamente seguindo os moldes do planeta Terra, né? Não necessariamente com as mesmas formas e expressões da matéria, com seres igual nós, né? Cabelo, olho, não necessariamente dessa forma, mas todos os orbes são habitados, representando aí as infinitas moradas da casa do Pai. E é isso que consideramos os orbes materiais, né? Que nós vemos espalhados pelo mundo, ou pelo universo, melhor dizendo. Quando pensamos em universo, nós pensamos nesse incontável, né? nesse espaço, nessa galáxia, está faltando uma palavra, mas quando a gente pensa em universo, a gente pensa nas estrelas, os planetas, mas não consideramos as moradas nas esferas espirituais. Mas nós podemos e devemos também entender essa fala de Jesus no outro sentido. Quando compreendemos que, em verdade, nós moramos onde projetamos o nosso pensamento. Nós moramos onde a gente projeta o nosso pensamento. Nós vamos morar também onde nós projetamos os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos que nós transformamos em atitude agora. Então, aquele que pensa e que é cercado pelo amor, pelo bem, ele vai morar próximo àquilo que ele cultivou, àquilo que está dentro dele. Aquele que pensa o mal, que deseja o mal, que é cercado de injustiça, de vingança, de raiva, tem vários, né? Mas assim, de cobiça, de ganância, esses vão encontrar, né? Vai morar próximo a pessoas, a espíritos que compartilham da mesma moral que eles, né? Do mesmo pensamento que eles. Então, nós moramos onde mora o nosso pensamento. E a casa do meu pai tem muitas moradas, pode ser essas moradas espirituais, ou pode ser as nossas várias vidas. Hoje nós estamos com uma morada carnal, mas a casa do meu pai tem várias moradas, tem várias vidas carnais, cada um porque a gente vai e volta, nasce e morre. É nesse ir e vir que é feito o nosso conhecimento, que é feito o progresso do mundo, o progresso da Terra, né? Então, nós moramos em nossa mente, na nossa casa mental, como diz Emmanuel. Então, vamos percebendo também que a nossa mente
né, que na nossa mente a gente pode colocar lá diversas perspectivas e com isso ter diferentes pontos de vista do universo e da vida. A casa de meu pai tem muita morada. A gente pode tirar disso vários pontos de vista. Podemos aplicá-lo e estão coerentes. Então, segundo aquilo que pensamos, ou onde projetamos o nosso pensamento, a nossa mente, aí nós teremos infinitas possibilidades de moradas. Da morada pela qual enxergamos a vida, as próprias circunstâncias que nos alcançam, então, seriam como se Jesus estivesse aqui, né, nos convidando a deixar um pouco essa morada material, essa morada que muitos de nós estamos acostumados, de seres encarnados olhando as perspectivas e as circunstâncias apenas do ponto de vista material, para que possamos nos elevar em pensamento e possamos também, para a vida, a partir dessas e outras moradas, né? As moradas do espírito que podemos acessar desde já, porque nós somos espíritos e podemos elevar o nosso pensamento, e com essa elevação do pensamento, nós podemos abrir novos horizontes e mudar o ponto de vista do nosso entendimento, né? Então, Jesus quer, com isso, nos infundir esperança. Ele quer nos infundir horizontes novos, né? Novos entendimentos, nos convidando a sair da estreiteza da nossa mente, né? Daquele pensamento pequeno, sair de uma caixa, né, que está na nossa mente, para nos, né, para sair desse ponto de vista material, para que possamos crescer, nos expandir. Porque aí sim, de fato, se nos prendermos apenas à visão material, se nos esquecermos a realidade da vida do espírito imortal, nós dificilmente conseguiremos manter a esperança, conseguiremos manter a confiança ou a serenidade diante de provas mais duras, né? E seria como se Jesus nos dissesse assim, olha, vocês não, eu vou falar com minhas palavras assim, né, como Jesus, mas como se ele dissesse assim, olha, gente, vocês não são só isso aqui, não. Vocês são muito mais. A vida não se resume a isso daqui. A vida é muito maior do que isso. Né? Então, seria como se Jesus dissesse isso para a gente. E diante das provas e das lutas, né, seria como se ele estivesse dizendo para a gente assim, lembre-se que a casa do meu pai tem muitas moradas, que há muitas moradas na casa do pai. Então, não se restrinja à breve experiência do corpo físico, porque é breve. A gente acha assim, nossa, fulano viveu 80 anos. É breve. É uma breve experiência do corpo físico. Amplie, né, que possamos ampliar as nossas perspectivas da matéria, perspectiva de encarnado, para as perspectivas do espírito. E aí sim a gente vai sentir essa vida imortal, essa vida que pulsa, essa vida que canta, que vai além dos limites do túmulo. E essa é a importância de abrirmos, então, esses horizontes, né? E por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, lá, ele vai dizer assim, que se nós esperamos em Cristo apenas por essa vida, nós somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Se a gente esperar em Jesus apenas essa vida, é porque a gente é muito pequeno e porque a gente não entendeu foi nada, né? E é esse tipo de esperança ampliada que Jesus nos convida a refletir. Nós não devemos esperar nele nem em Deus apenas para essa vida. A vida não se resume a esse jogo aqui de circunstâncias materiais. E por detrás dessas circunstâncias materiais, mesmo as mais dolorosas, está a vida imortal, que se utiliza até mesmo das nossas maiores dores para se manifestar, para se expressar ainda mais grandiosa no processo de aperfeiçoamento das formas. Essas circunstâncias, elas estão sempre a serviço da vida, do progresso, do bem, da luz. Mesmo a morte,
né? Se a morte nos visita de uma maneira repentina, ou então de uma forma mais intensa, não intensa, mas de uma forma mais global, como foi, por exemplo, quando começou essa pandemia, com tantas pessoas morrendo, na Itália principalmente. Então, assim, quando nos visita de uma forma mais coletiva, né? Então, a morte, quando nos visita também, né, nesse momento que vivemos, ela também está a serviço da vida. Ela está a serviço da vida imortal, a serviço do espírito que prossegue cada vez mais enriquecido pelas experiências que vive, né, e em busca da luz divina. Então, é preciso aprendermos, sobretudo diante das provas, diante das dificuldades, diante do sofrimento, a mudar de morada. Então, diante do sofrimento, a gente tem que entender, às vezes, quando a gente faz uma coisa da mesma forma, a gente não cresce, a gente não muda, a gente tem que aprender a enxergar de uma forma diferente, a fazer de uma forma diferente. E se a gente não mudar, né, a vida, às vezes, quando a gente passa por um erro, faz algo, né, algum problema, se a gente não tomar a atitude certa ou não aprender a lição, esse problema vai voltar. Por isso que tem pessoas que vira e mexe, né, na nossa vida, ou principalmente algumas pessoas assim, vira e mexe, passa pelo mesmo problema. E se ela fizer a mesma coisa, vai continuar voltando, não vai mudar. Porque a gente tem que mudar, né? Então, a casa de meu pai tem muita morada. Então, a gente pode aprender também a ampliar o nosso pensamento, os nossos entendimentos, e a acessar essas outras moradas do espírito, as infinitas moradas que aqueles que aprendem a voar pelo pensamento conseguem acessar. Porque a gente consegue voar, viajar pelo pensamento, crescer pelo pensamento. Às vezes a gente está preso no corpo físico, mas o nosso pensamento cabe somente a nós, e com ele nós podemos ir aonde quiser, né? E é aí, mais propriamente dizendo, que a doutrina espírita entra com seu papel grandioso de abrir os horizontes infinitos, assim, né? De trazer essa infinidade que está nas nossas mãos, né? É aqui que nós temos o poder grandioso desse Consolador prometido, desse Evangelho redivivo, em nos ampliar o entendimento das lições de Jesus. É aqui que temos a oportunidade de mudarmos o nosso ponto de vista diante da vida e também diante da morte. Então, devemos nos acomodar diante do sofrimento por acreditarmos na vida futura? Não. Devemos realizar esforços para melhorar o que estiver ao nosso alcance. Sempre melhorar. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, se nós não estivermos, de repente, com pensamento, né? Se estiver faltando algo para nós, se nós não encontrarmos a solução nessa, então mudemos de morada, mudemos o nosso pensamento, mudemos a morada do nosso pensamento e vamos para de uma amplitude melhor, mais positiva. Vamos desenvolver a nossa fé, né? Devemos aceitar com resignação o que não depende somente de nós. O que não depende de nós. Então, se não depende de nós, a gente vai ter que passar por essa situação, não dá para outros passarem no nosso lugar. É o bem sofrer. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, claro, o não sofrer seria de uma evolução imensa que nós ainda não estamos, pelo menos eu não estou nesse grau ainda, nesse nível, né? Mas a gente deve aceitar com resignação que não depende de nós. Aceitar com confiança no porvir, com confiança no futuro. Aceitar que estamos passando pelo que passamos porque existe uma causa. Porque, afinal de contas, nós acreditamos que Deus é justo, Deus é bom. Se Deus é justo, Deus é bom, e Ele acerta com todos, Ele vai errar justo com nós? Aí esse problema não era para eu passar, então foi erro divino? Aí nós estamos declarando o quão pequeno nós somos. Né? Então, assim, é o confiar, é o aceitar com resignação, é passar pelos problemas de cabeça erguida e com fé, uma fé imensa em Jesus. Né?
o reino de Deus, o reino de Cristo, me lembrou uma outra passagem aqui, mas o reino de Cristo ainda não é desse mundo. Primeiro, nós precisaremos entender esse reino que transcende esse mundo, para que então ele possa se fazer presente, né? Então, não por acaso, nesse capítulo 2, nos itens 5 a 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que eu estou falando hoje, Kardec nos traz uma definição muito importante do que ele chama de ponto de vista. Ele amplia para nós a fala de Cristo, que fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, ou seja, há muitos pontos de vista, há muitas perspectivas, né? Deixa eu pegar aqui, estou quase acabando, gente. Ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrena. Então, depois vocês leiam esse 2, eu não vou ler todo, não, mas o capítulo 2, itens 5 a 7. Então, assim, a partir do momento em que nos dispomos a acolher o jugo do Cristo, o nosso coração vai encontrando repouso, vai encontrando leveza, vai encontrando serenidade. E é o que Emmanuel vai nos dizer de maneira muito bela também no capítulo 5 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala justamente da passagem da limpeza dos pés, né, dos discípulos de Jesus, essa renovação das bases. E ele vai dizer que o Espírito que renova essas bases com Cristo, que protege o coração do povo do mundo, que abre os horizontes do pensamento e que busca essas outras moradas, eles sentem seus pés caminharem com uma nova leveza, uma leveza espiritual. Porque, embora encarnados, ele caminha pelo mundo como espírito. E quem caminha no mundo ou pelo mundo como esse espírito, consegue mais facilmente se sobrepor a todas as provas e a todos os desafios. Então, fazendo um link aqui, né, desse slide aqui que devemos aceitar com comodidade e com resignação, que não depende de nós, a gente deve manter o foco, tipo assim, é muito difícil passar pelas dores, mas se a gente tiver o olhar focado em Jesus, fica mais fácil. E aí, nessa passagem do Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, né, que eu acabei de mencionar, esse significado, né, do caminhar mais leve, ele também é símbolo daquela passagem do Evangelho, de quando Jesus, caminhando sobre as águas, né, em meio à tempestade, ele se dirige aos discípulos que estavam no barco. Ele sai e vai em direção aos discípulos que estavam no barco. E aí Pedro ficou vendo e manifesta aquele interesse de caminhar com Jesus por sobre as águas, né, por sobre as ondas. E Jesus então diz: vem, vem, não temas, venha, venha até mim. E aí Pedro levantou, né, com os olhos focados em Cristo, com os olhos focados em Jesus, sustentado naquela fé verdadeira, ele sai do barco. Ele coloca o pé na água e ele caminha sobre as águas, ele caminha alguns passos sobre as águas. E enquanto Pedro ele manteve os olhos atentos em Jesus, né, manteve esses horizontes infinitos, os seus olhos voltados para Cristo, né, manteve esses horizontes, essas outras moradas que o Cristo nos abre, nos ensina a buscar, né? Enquanto ele manteve firme nessa fé, no olhar para Jesus, Pedro conseguiu caminhar sobre as águas. Mas à medida que Pedro foi sentindo a ventania, que foi olhando as ondas, né? Ele tirou os olhos de Cristo para ele perceber a ventania e perceber as ondas. Ele tirou o olhar de Cristo, tirou o olhar de Jesus, ele tirou o foco do Mestre e passou a se fixar nas ondas, na tempestade, e aí ele começou a afundar. Então é isso que acontece conosco nos momentos das provas mais intensas que acontecem na nossa vida. Se nós mantivermos o olhar focado em Jesus, a gente consegue andar sobre as águas, a gente consegue caminhar com mais leveza.
Pedro, nessa passagem, ele representa os discípulos, né? Ou representa todos os seguidores de Jesus. E a tempestade, a ventania, elas representam as provas que nós temos em nossa vida, todas as dificuldades, as montanhas. E a fé que move montanha. E isso representa todas as dificuldades que nós temos em nossa vida, né? Então, Jesus, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, ele nos abre as perspectivas. Mas se nos momentos, né? Então, abre as perspectivas, faz a gente entender um pouco mais. Mas se nos momentos das provas, se nos momentos das dificuldades, nós não mantivermos o olhar fixo em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no bem, né? Se nós não tivermos Jesus como nosso alvo, não tivermos a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento voltados para Jesus, para o Evangelho, para esse ponto de vista que o Espiritismo nos abre, eis então que a gente não vai conseguir caminhar sobre as águas, né? Sobre as ondas. Ou seja, nós não conseguiríamos sobrepor a esses momentos difíceis, o fardo se torna mais pesado. Nós passaríamos a caminhar com serenidade e fortaleza se nós mantivéssemos sempre o nosso olhar, né? Nós venceríamos os nossos desafios. Porém, se nesses momentos de prova, né? Se nesses momentos de dificuldade que a vida nos dá, se nós não estamos passando por um momento agora, nós vamos passar daqui a pouco. Todos nós temos. E se nesses momentos de prova, se nesses momentos de desafio, nós vacilarmos, nós tirarmos o foco de Jesus, né, dos seus ensinamentos, do seu amor, e voltarmos o nosso pensamento somente para os problemas, para as nossas dificuldades, para as ondas e a ventania que nos cerca, então nós deixaríamos de andar sobre as águas e começaríamos a afundar. Começaríamos a ser envolvidos por essas dificuldades, por esse desespero, e começaríamos a nos afogar em pensamentos de pessimismo, de desânimo, de abatimento, né? E é para isso que devemos estar atentos a esses momentos, né? Não devemos deixar que essas ondas nos envolvam, que nós desviemos o nosso pensamento do bem. E é isso que Kardec está dizendo. Muda-se por completo o nosso ponto de vista e conseguimos lidar com a vida terrena, com a sua efemeridade, com a sua impermanência, né? De forma mais segura, mais confiante, mais firme. A casa de meu pai tem muitas moradas. E quando mudamos essa morada, ou essas moradas, né, e mudamos esse ponto de vista, nós infundimos em nós a paciência, a esperança, e essa capacidade da gente ver um pouco mais além, de ampliar o nosso horizonte, né, ampliar a nossa visão. E a partir dessa mudança, né, dessa morada, dessa mudança de ponto de vista, nós enxergamos com mais clareza e despertamos em nós tudo o que é necessário para o nosso crescimento e a nossa evolução. Nós vínhamos cultivando um modelo de sociedade, né, com um individualismo imenso, um consumismo desequilibrado, que prejudicam, né, que estava prejudicando o mundo e a nós mesmos. Um modelo de vida pautado na indiferença, no materialismo, que não poderia ser, de fato, as bases de uma humanidade regenerada que está por vir, né? Então, era, portanto, preciso abalar essas bases e essas experiências. Nós estamos percebendo com mais clareza do que nunca a importância da solidariedade, a importância de valorizarmos a experiência no corpo, de cuidarmos bem dele para melhor aproveitarmos a nossa experiência terrestre, para termos mais saúde para caso tenhamos alguma doença, né? De ter o nosso sistema imunológico mais fortalecido. A importância da família também se faz mais presente nesse momento que estamos todos em casa, né? A efemeridade da vida física, o que nos transporta a meditar sobre as, né? Nos faz meditar, nos faz refletir sobre as seguintes questões, assim: quais são realmente, quais são verdadeiramente os valores que nós devemos buscar? O que eu estou fazendo que é assim tão frágil
que num piscar de olhos, de repente, pode ser tirado de mim? Será que vale mesmo a pena viver como nós estamos vivendo, ou como nós vivíamos, né? Como a sociedade vive? Será que vale a pena juntar tanto, materialmente falando, né? Ou financeiramente falando, mas juntar tanto, juntar às vezes para o mundo, mas sem juntar para Deus? A humanidade, em momentos como esse, né? Ela é submetida mais ou menos àquela parábola de Jesus, em que Jesus conta acerca daquele que juntou muito, né? Que juntou muito para o mundo, que encheu o seu celeiro, e aí disse para sua alma assim, relaxa e goza, porque agora a gente já tem bastante. E aí veio uma voz do infinito, quase que chamando ele de louco, né? Falando que a qualquer instante a alma dele poderia ser chamada, né? Ele poderia ser chamado para o lado de lá. E aí, para quem que tudo isso ficaria? Então, diante de circunstâncias como essas, né, que nós estamos vivendo pelo Covid, a humanidade como um todo se vê refletir assim, o que a gente tem juntado? Para quem ficará o que a gente fez até agora? O que realmente, depois se a gente morresse hoje, o que realmente as pessoas iam lembrar de nós? O que a gente ia deixar como legado? Para quem ficará o que a gente juntou? Porque se ficar para o número contável de pessoas é porque a gente não distribuiu direito, não juntou direito. A gente juntou para a matéria, mas não juntou para Deus. Porque o que a gente realmente junta para Deus, a gente não consegue contar quais são os nossos herdeiros, os nossos legados. Né? A prova disso é a caridade, quando a gente distribui o nosso amor, a gente não foca para um só. Né? E aí a gente começa, aos poucos, a perceber o valor ou a importância de ajuntar para Deus. Né? Isso é, para juntar os valores do Espírito, que é fraternidade, solidariedade, amorosidade, saúde espiritual, convivência familiar, afeto. Tudo isso se torna mais claros em momentos como esses. E aí, a crença na vida futura gera desinteresse pela vida material? Está quase acabando. Não. Você acreditar na vida futura não significa que você não tenha que ter interesse na vida material, né? Porque a gente só não precisa juntar, a gente tem que saber como distribuir. Porque quanto mais a gente divide, na verdade o amor só faz conta de multiplicação. A gente acha que está dividindo, mas na verdade a gente está multiplicando. Então nós fomos colocados na Terra pela providência divina para melhorar todas as coisas. O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. E aí, é o que eu estava falando, né? Os bens terrenos, Deus não condena o uso. Não é que é proibido, não é que a gente não deve ter. Nós devemos, só que nós devemos fazer bom uso dele. Não juntar para o mundo somente, né? O que Deus condena é o abuso dos bens terrenos em detrimento das coisas da alma. É a gente colocar a matéria em primeiro lugar. E aí o Espiritismo amplia a nossa visão sobre a vida terrena atual, mostrando-a como um elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. A reencarnação, né, a vida futura, e as vidas futuras, ela revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, porque, de certo modo, nós estamos todos interligados. Todos os seres de um mesmo mundo, ou todos os seres de todos os mundos, que a gente não sabe quais mundos nós já passamos e para quais nós ainda iremos, né? Então, a base para a fraternidade universal é estabelecida pela reencarnação. Então é isso que a passagem, né? Que essa passagem está nos dizendo. Ampliar os seus horizontes. Ou em outras palavras, né? Mudar o ponto de vista. Mudar o nosso ponto de vista. Não se turve os vossos corações. Não se turve o vosso coração. Credes em Deus.
crede também em mim. Essas foram as palavras de Jesus, né? Então, para encerrar, que a figura de Jesus possa adentrar em nossa casa mental, que possa adentrar no nosso coração, que possamos acolher como outrora fizeram, né? Como foi a Marta, Maria, Simão Pedro, que Jesus esteja em nossa casa, não simplesmente como um visitante, mas como um morador. Porque ele, então, nos ensinará a encontrar esses caminhos para outras moradas, onde saberemos cultivar essa certeza e esse ponto de vista luminoso, que nos ajudará a passar, né, a sobrepor qualquer luta, qualquer dificuldade. Que a nossa morada não seja simplesmente a morada do desespero, do abatimento, do desânimo. Que a nossa morada possa se renovar e se preencher de luz a partir desse novo movimento interno, de abrir a porta para Jesus, né, de dar boas-vindas para Jesus, para que ele possa entrar no nosso lar, né, que ele possa viver conosco e nós com ele. Que saibamos recolher as pontes do Evangelho, saibamos acolher as orientações de Jesus, que visavam nos preparar, né, para as nossas lutas, os nossos sofrimentos, e que, embora possam ser fontes de lágrimas hoje, mais tarde serão, certamente, fonte de luz. Então, meus amigos, que nós saibamos pressentir, ou melhor, sentir o carinho que nos envolve, né? Que nós atentamos às orientações de Jesus e que sintamos a sua presença tão forte, tão presente como nunca, a nos convidar a esse novo olhar, a mudar o nosso ponto de vista para todas as situações da nossa vida. E avancemos, cada um de nós, né, de forma individual ou coletiva, principalmente, com coragem e serenidade, rumo ao calvário que nos cabe subir, às cruzes que nos cabe carregar, mas sempre de olhos voltados para Jesus, que nós não percamos o nosso foco. Então, que Jesus abençoe a todos e que sigamos confiantes sempre em Deus e em Cristo. Não se turve os vossos corações. Muita paz, muita luz. E agora, as perguntas. Nossa, que maravilha, obrigada. Muito bonito, muito bonito. Obrigada. Imagina, Rodrigo. Luísa, teve ímpetos de bater palma quando você parou. Até parece. Foi uma sensação boa, porque a gente estava aqui, você prendeu atenção todo o tempo, né? Falou de coisa que, nossa, deu uma viajada, tanta coisa que veio, sabe? E, inclusive, veio aquela de... Claro, não tenho o evangelho na minha cabeça, tá? Mas eu peguei aqui uma citação de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Aí, porque eu me lembrei, eu peguei certinho, né? Que foi mais ou menos isso que Jesus fez com a gente, né? Mandou a gente, né? Falou, vai na batalha, vai lá na briga, né? Não tem espaço para tranquilidade, para paz, não, é a luta mesmo. Então, respeitadas as proporções, olha, de novo falar, respeitadas as proporções, nós somos os apóstolos dele, que já aprendemos alguma coisinha, né? Como discípulos, como, né, procurando conhecer o Evangelho, e já estamos em condições de propagar alguma coisa, né? E fazer a nossa parte na melhoria do mundo. Você é um exemplo disso. Ah, imagina, Vera. Imagina. Ele falou assim, Carolina, vai lá e dá um abraço nela por mim. Eu dou, pode deixar. E quando você falou a respeito alguns que até achei bonito, assim, né? Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Quando eu falei a respeito de quê? Desculpa, falhou aqui. Não, é que eu não terminei ainda, né? Mas você falou assim, a respeito do... seja no céu, seja no inferno, é acreditar na imortalidade da alma. Vai arder para sempre no inferno, vai
ficar no céu na ociosidade, aquela, né, angelical, tá, aquele negócio, continua vivo, né? Então, quer dizer, é só uma questão de ponto de vista mesmo, quer dizer, falta de informação de ir um pouquinho mais além. E aí eu me lembrei do tio de uma amiga, que ele é holandês, né? Quer dizer, foi lá na Holanda que aconteceu isso lá. Lá eles têm aquela morte assistida, né? Quando a pessoa está muito doente e tal, entra lá com os papéis, com os requerimentos, e aí o médico avalia e tal. E aí ela contou como é que foi a morte dele, a família inteira em volta, ele tomou lá o que tinha que tomar e tal, e morreu na frente de todo mundo, né? Eu falei, meu Deus, isso é um suicídio, né? Assim, ao vivo, né? E todo mundo ali assistindo. Aí eu fiquei tão chateado, tão triste por essa condição, sabe? Porque a pessoa que realmente não vê a morte além do nada, né? Quando na verdade é uma porta, né? Que vai de uma situação para outra, né? Nossa, que tristeza, né? Então você me fez lembrar quando eu ia falando, e veio muita coisa aqui, sabe? Muita coisa aqui. Quando você falou que Jesus desafia, né, quer dizer, não que assim, tem que estremecer as bases, né, e tal. Então Jesus estremeceu as bases lá na época do Império Romano, né? E aí continua estremecendo até hoje. Claro que ainda não se Mas para consolidou, testar a nossa fé, né? mas que continua, quantos anos já faz isso, né? Quantos séculos não está aí, né? Balançando as bases aí, né? E devagarinho vai, né? Água mole em pedra dura, um dia chega lá. Mas foi realmente muito legal, né? Lembrei do jugo suave, do fardo leve, lembrei um monte de coisa. Quando você ia falando, parecia que um filme ia, né? Quer dizer, não um filme, mas as coisas vinham, né? Chegando, né? Que mais que eu... mais ou menos isso aí, né? Sobre essa interpretação, ponto de vista, muito legal, muito bom. Esse capítulo, ele dá margem, assim, a gente viajar. Eu estava de olho, eu estava falando, cheio de coisa para falar, e eu via dando 8 horas, eu disse, ai meu Deus, ainda tem alguns slides, daqui a pouco a Carol vai falar, Luísa, já deu tempo. Não, Eu já estava me vigiando aqui, ó. a gente passa o tempo, mas fica aí, viu? A gente ia dar uma bronca se ela falasse. Vou cortar meu microfone. Ia cortar. Muito bem, obrigada, viu? Valeu mesmo. Obrigada a vocês, gente. Que a gente consiga manter Jesus conosco. Amém. É muito consolador, né? Obrigada, Lu. Foi lindo e a gente ouvir falar sobre a perspectiva de Jesus para que a gente possa ter essa mudança de ponto de vista, né? Em tudo na nossa vida realmente é um consolo, né? Que chega para a gente. Obrigada. Pode deixar que depois eu abraço ela, tá, velhinha? Se ninguém mais vai falar nada, ninguém quiser fazer nenhum comentário, queria convidar vocês, então, para o nosso encerramento. Pedir para vocês trazerem um copinho com água, né? Para a gente fazer a fluidificação, para a nossa prece final. Então, todo mundo já tiver a postos aí. Ninguém for falar mais nada para a gente começar. Então, acho que podemos, né? Então, quero convidar todos a sentarem, então, de forma confortável, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que, como Ele mesmo nos disse, quando um ou mais estão reunidos em seu nome, Ele ali também se encontraria. E com isso, Senhor Jesus, queremos lhe agradecer por tantos ensinamentos que o Senhor nos deixou no seu Evangelho, esses ensinamentos que nos foram registrados pelos seus apóstolos e passados para nós depois de tantos anos. E hoje, Senhor Jesus, com a iluminação e o estudo, o entendimento dessas suas lições através do Evangelho, segundo o Espiritismo, com a luz da doutrina espírita,
nós também conseguimos interpretar as suas lições com outro ponto de vista. Agradecemos as elucidações e a presença dos amigos espirituais aqui conosco, que também estudaram e aprenderam. E queremos te pedir, Mestre, que nesse momento nos conduza pela mão para o nosso banho de cachoeira, onde vamos ali revigorar as nossas energias, fazer a nossa limpeza semanal de pensamentos, de sentimentos, comportamentos, que com essas águas dessa nossa cachoeira revigorante, possamos deixar ir, Senhor Jesus, as nossas mágoas, tristezas, pensamentos destrutivos, negativos, os nossos medos, tudo aquilo que nos apegamos e que nos causa tanto sofrimento, Senhor Jesus. O Senhor que nos ampara no nosso dia a dia, nos momentos mais difíceis, sabe das lutas de cada um dos nossos corações. O Senhor que sabe das nossas incertezas, dos nossos medos. Que possamos, Senhor Jesus, fortalecer a nossa fé em Ti, deixando ir tudo aquilo que não reflete, que nos turva o coração, a mente. E nos sentindo um pouco mais aliviados, um pouco mais leves, que possamos sentir o Teu sol, Senhor Jesus, que nos invade de cheio, essa luz que emana do Teu coração, que nos envolve. Esse abraço carinhoso, gostoso que o Senhor nos oferece nesse momento, nos trazendo consolo, nos trazendo paz, serenidade, tranquilidade, acalmando o nosso coração. E podemos sentir, Senhor Jesus, o Teu amor por nós nesse momento, que fortalece a nossa fé, que fortalece os nossos pés para a caminhada que devemos enfrentar nessa encarnação. E te pedimos, Senhor Jesus, que qualquer que seja a estrada que se abra na nossa frente, que essa estrada seja a estrada justa, que ela seja a estrada correta. Não nos permita, Senhor Jesus, caminhar por atalhos, nos perder, desviar o nosso ponto de vista da nossa evolução moral, da nossa melhora espiritual. E que com os nossos pés firmes, fortalecidos no Teu amor, no Teu Evangelho, guiados por essa luz que o Senhor nos traz, nos ajudando a enxergar, ter olhos de ver, ouvidos para ouvir, que possamos contigo, Senhor Jesus, seguir, confiantes, fortalecidos, para mais uma semana, e que nessa encarnação possamos aprender a Te amar e a confiar em Ti, Senhor Jesus, um pouquinho mais. O como que somos privilegiados por ter o conhecimento do Senhor, dessas lições em nossas vidas. E agradecemos por tanto. Que os amigos espirituais possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas o remédio necessário para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. Tudo aquilo que necessitamos, Senhor Jesus, de acordo com a vontade do Pai. E que os amigos espirituais, os mentores da casa espírita, os nossos mentores, possam nos intuir, nos guiar, e que dos nossos corações que emanam as melhores vibrações, os melhores sentimentos, que isso também possa ser levado a todos os irmãos necessitados, que possamos levar a nossa compaixão e o nosso amor por todos aqueles que necessitam
que sofrem, que estão sem esperança, que passam por problemas muito maiores que os nossos. Por todos os nomes que estão nos nossos cadernos de vibrações, por todas as pessoas que nos pedem auxílio, por todas as pessoas que nos pedem prece. Ore por elas, oremos por elas, e que o Senhor possa também levar o teu amor e a tua paz a cada um. E para finalizar, Senhor Jesus, caminha pelo nosso lar, visite cada cômodo da nossa casa, deixe aqui a tua paz, a tua luz, o teu amor, para todas as pessoas que habitam conosco, debaixo do nosso teto físico, parentes, amigos, bichinhos de estimação, roommates, todos, Senhor Jesus. E que o teu amor também possa transpor as barreiras físicas do nosso lar, chegar aos nossos vizinhos, e que essa fortaleza de luz possa chegar aonde quer que mais necessita de ti, Senhor. E que assim seja, graças a Deus. Então é isso.